Pela terceira vez neste século XXI, a humanidade é confrontada com uma crise sem precedentes. A primeira foi em 2001, com o atentado às Torres Gêmeas. A segunda, em 2009, com o colapso do sistema bancário mundial. E a terceira, em 2020, com o coronavírus. A segurança, a economia e a saúde foram sucessivamente abaladas com violência. São 3 atos de uma ópera, cuja música de fundo tem como refrão a degradação massiva do ambiente e de todas as formas de vida. Após o choque inicial, gerado pelas 2 crises anteriores, a humanidade regressou calmamente à sua rotina, à sua voracidade consumista e ao seu desejo de diversão constante. Apenas uma parte relativamente pequena da humanidade experimentou um salto qualitativo na tomada de consciência da realidade precária em que a humanidade desenvolve a sua existência. E essa humanidade não deixou de se questionar sobre o sentido da vida. E essa humanidade projetou a sua inquietação no éter do mundo, sublinhando a necessidade de colocar o sentido espiritual da existência acima da segurança e da economia. E é precisamente essa parte da humanidade que tem impedido que aconteça o que seria mais natural. E de facto está a acontecer em alguns países governados por líderes com uma orientação materialista extrema. Deixar o vírus fazer pacificamente o seu trabalho sem afetar a máquina produtiva e as finanças. E que após a epidemia a humanidade se tenha livrado do que, para esse tipo de pessoas, é um peso não produtivo muito dispendioso para os cofres do Estado. Os idosos, doentes e deficientes. Esta parte da humanidade, mais alerta e com valores éticos muito fortes, assim como com uma aspiração a valores espirituais elevados, é sem dúvida a fonte de pressão psicológica sobre os líderes mundiais para que sacrifiquem a economia a fim de salvar os fracos, os idosos e os desfavorecidos. A questão que está no ar é, portanto, o que vai acontecer depois desta pandemia? Será que a luta feroz das várias tendências políticas, obcecadas com os seus próprios interesses e privilégios, regressará em vez de se enfrentar o desafio premente de introduzir um novo modo de vida que não só seja sustentável e amigo do ambiente, mas que conduza energicamente à rápida restauração do equilíbrio da natureza? Para a Rosa Cruz e para todos aqueles que se juntaram a ela, estas crises têm também um vetor adicional. Há uma perspectiva que, sem subestimar ou enfraquecer tudo aquilo que foi dito anteriormente, lhe confere um caráter muito especial. Do que estamos a falar? Queremos dizer que a crise ambiental, social, económica e de saúde pública que enfrentamos sucessivamente há 20 anos e cujas origens estão evidentemente na Revolução Industrial, não é simplesmente o resultado da ação inconsiderada da humanidade. Não é o efeito químico e biológico da insensatez sobre o comportamento ambiental da humanidade. Há um século que a Rosa Cruz anuncia que no século XXI a humanidade entrará, e já entrou, numa fase de mudança estrutural na sua atmosfera espiritual. E essa mudança estrutural tem a ver com o facto de que o quinto éter, o éter elétrico ou éter de fogo, está a ser atraído para a biosfera, na qual a vida da nossa humanidade também se desenvolve. Na jornada sétupla do desenvolvimento humano, o afluxo de éteres marcou cada etapa. E assim como, por exemplo, o período que vai desde o século VI a.C. até ao século XX foi marcado pelo afluxo maciço do quarto éter, o éter do pensamento ou éter reflexivo, que levou ao extraordinário desenvolvimento das faculdades mentais e intelectuais da humanidade como um todo. O período começou em meados do século XX
e continuará com força muito intensa no século XXI, é caracterizado, como dissemos, pelo afluxo do quinto éter. Este quinto éter tem como objetivo o desenvolvimento das faculdades superiores de pensamento do ser humano, ou seja, o desenvolvimento da sua inteligência espiritual e a formação de formas concretas de conduta de uma ética superior baseada em valores transcendentes em relação à vida material. A vida mental, tanto a comum como a superior, tem uma relação direta com a atmosfera que respiramos. O ar é o fluido através do qual as ideias e correntes de pensamento circulam e, portanto, é também o veículo dos éteres superiores. E esta mudança atmosférica gera, como não podia deixar de ser, crescentes dificuldades respiratórias. A menos que, pela nossa vida interior e pelo desenvolvimento de um estado de alma mais elevado, baseado nas leis do espírito, nos abramos ao fluxo da nova ideação que quer tomar forma na nossa humanidade a partir do coração espiritual do sistema solar. As implicações deste estado anímico superior são um desapego interior dos valores materialistas, uma relação humana baseada no amor ao próximo e na cooperação altruísta, um esforço permanente para distinguir o que tem um valor transitório, perecível e, portanto, não essencial, do que é verdadeiramente duradouro, espiritual e verdadeiramente divino no ser humano, e a inteligência correspondente para estabelecer nele uma linha clara de prioridades. Esse estado de superação do egoísmo e do egocentrismo para elevar a consciência a uma percepção heliocêntrica, cujo centro é o núcleo espiritual em cada ser humano, é o fundamento do trabalho da Rosa Cruz, e este esforço adquirirá uma importância crescente nos tempos vindouros. A pandemia passará dentro de algumas semanas ou meses, e depois virá a avaliação dos danos e consequências. E pouco a pouco, as expressões de fraternidade e solidariedade que têm caracterizado estas semanas de confinamento e crise aguda serão mitigadas. O mais provável é que, no mundo, aumente a percentagem de almas que despertaram para uma compreensão superior, como já aconteceu nas duas crises anteriores, que se unam nos planos subtis àqueles que já, às centenas de milhares, foram despertando para essa compreensão interior crescente e a consequente necessidade de uma mudança real nas suas próprias vidas e depois na da sociedade. O resto da humanidade, na sua maioria, voltará à sua rotina anterior, como puder. Cada crise é uma contração de parto de uma nova humanidade. Uma nova humanidade que silenciosamente se está a gerar no segredo do coração da alma do mundo. Preceder a humanidade neste processo de renascimento é a missão que a Rosa Cruz Áurea assumiu.